Olá, meu irmão e minha irmã, bom demais nos encontrarmos para mais uma celebração, juntos louvarmos o nosso Deus, orarmos juntos, meditarmos, refletirmos na sua palavra. E a minha oração nessa manhã é que sejamos todos encontrados por essa palavra transformadora, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento. Nós, com o nosso coração aberto, desejamos de todo o coração sermos encontrados mais uma vez por Ti e experimentarmos a transformação proveniente por meio da Tua palavra, quer seja ela cantada, quer por meio das orações, quer por meio da exposição do texto bíblico. Que sejamos todos encontrados em Ti, encontrados por Ti, e saiamos deste momento de celebração diferente da forma como qual iniciamos. Para a Tua glória, Senhor, em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Olá, muito bom estar com vocês mais esse dia. Nós queríamos convidar vocês da sua casa ou de onde vocês estiverem, com quem quer que vocês estejam, para que nós louvemos ao Senhor. Nós queremos entregar diante dele todas as nossas angústias e as nossas alegrias e dedicar esse dia a ele. Vamos juntos, amém? Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nós ser o pão cada dia, nós ser o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.
se erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. A mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também, Levarei minha cruz. levarei eu também minha cruz, até por uma trocar. Seguimos com a nossa série Lutando por Vocês, a prática da fé, do amor e da esperança. E nós já conversamos aqui acerca das virtudes que compõem o tripé da vida do discípulo de Jesus, aprofundamos o nosso olhar acerca da prática da fé, acerca da prática do amor,
acerca da prática da esperança. Tudo isso tendo como texto base o livro de Colossenses. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o que inspira essa série, e essa mensagem surge como um encorajamento a todos nós para não esquecermos algo essencial na caminhada cristã. Porque talvez, conforme a gente foi trabalhando esses temas, talvez uma pergunta ficou no ar. Quem é que está lutando? E lutando por quem? Quando nós usamos essa expressão de Paulo, quando ele diz aos irmãos daquela igreja, olha, estou lutando por vocês. Talvez a gente tenha a impressão errada, equivocada de quem luta, de que quem luta são os líderes apenas, os pastores, ou nesse caso, no contexto, os apóstolos, né? Os evangelistas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, e foi a nossa ênfase aqui, tem sido a nossa ênfase durante esse tempo, nós compreendemos que o chamado da fé cristã é para que todos nós, discípulos de Jesus, lutemos uns pelos outros. E esse é o tema da mensagem de hoje, lutando uns pelos outros. Quero aqui enfatizar e lembrar e nos encorajar a todos, novamente, de que nós estamos lutando uns pelos outros. Veja bem, lutando uns pelos outros, não lutando um contra os outros, né? Ou um contra o outro. Nós estamos num projeto pensado, sonhado por Deus, onde todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Por essa razão, não faz nenhum sentido, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, por exemplo, capítulo 5, que a gente viva se provocando e fustigando um ao outro. Isso não faz sentido nessa nova vida. Nós agora fazemos parte de uma única família, como o próprio apóstolo lembrou no livro de Colossenses, no capítulo 3, um ambiente onde a nossa fala edifica, um ambiente onde nós estamos revestidos de amor, onde nós estamos revestidos pela bondade, pelo cuidado, pela misericórdia, pelo perdão, pela capacidade de suportar um ao outro, enfim. Isso, ou essas ferramentas, esses valores, essas virtudes, são as armas que nós usamos, que foram dadas por Deus para que nós lutemos uns pelos outros. E esse é o grande desafio da fé cristã, que nós permanecemos todos os dias, diariamente, com essa lembrança de que nós fazemos parte de um corpo. Para isso, nós precisamos desconstruir um velho paradigma, que é o paradigma da individualidade, que é o modelo de viver, o modelo de construir sociedade, o modelo de construir relações, que nós vemos hoje em dia tão à flor da pele, pautada pela individualidade, pautado pelo individualismo, onde o ser humano é visto como um ser único, independente das outras pessoas, autônomo, autossuficiente, ele dá conta de tudo, ele pode tudo. A gente sabe que o caminho e o fim dessa caminhada é angústia, é desespero, é desolação, porque o ser humano, por essência, ele é comunitário. O ser humano, por essência, ele precisa da solidariedade humana. E a fé cristã nos lembra isso a todo tempo. A salvação, ela não é individual, ou seja, Deus me salvou e eu não estou mais nem aí com ninguém. A salvação, ela é pessoal. Obviamente que Deus me encontra de uma forma pessoal, assim como te encontrou de uma outra forma pessoal, que foi diferente da minha, num outro momento da história. Porém, nós estamos conectados em uma comunidade. Não é a lógica do individualismo ou das individualidades, mas agora é a lógica da pessoalidade nesse ambiente comunitário. E eu quero trazer um texto e o exemplo de uma pessoa que pode muito nos encorajar nesse processo e nessa caminhada de lutarmos uns pelos outros. E o texto que eu quero ler é Colossenses capítulo 4, do verso 12 ao verso 13, onde diz assim: Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis.
A partir desse texto, eu quero tentar responder uma pergunta bem prática para nós, sobretudo nesses dias difíceis e complexos. Como podemos lutar uns pelos outros? Como é que nós, discípulos de Jesus, lutamos uns pelos outros? E é legal a gente pensar no exemplo de Epáfras, nós já falamos sobre ele aqui algumas vezes. Epáfras é interessante porque ele, como o próprio Paulo diz, é alguém como os colossenses. Ele era um do povo, né? Aquela era a sua cidade. Ele não era um apóstolo, ele não era um cara que é descrito como um ser distinto por causa das suas titulações, por causa da posição que ele ocupava. A gente pouco sabe da sua situação econômica, da sua situação social dentro daquele povo. O que a gente sabe é que ele foi alguém que ouviu o evangelho e respondeu o chamado de pregar o evangelho na sua cidade, e a partir desse movimento, aparentemente simples e singelo, iniciou-se ali uma igreja. E Epáfras foi o grande instrumento usado por Deus para que o evangelho fosse pregado naquele povo, dentre aquele povo, e se expandisse e alcançasse aquelas cidades vizinhas, a tal ponto que ele se tornou um cooperador fiel, como Paulo diz no capítulo 1, e um auxiliador de Paulo no ensino e na caminhada de discipulado desses irmãos. Mas era um cara comum. E é bacana, às vezes a gente fala de Paulo, fala de João, fala de Pedro, fala até mesmo de Jesus, e por vezes, equivocadamente, gera um distanciamento, como se esses caras assim fossem pessoas intangíveis, inalcançáveis, né? A gente até fala, não, mas Paulo é Paulo, não, Pedro é Pedro, não, Jesus é o Filho de Deus, não dá para usar como exemplo, né? Então, para não ter desculpa, embora isso não seja desculpa, eles eram homens como nós somos homens, vamos falar de Epáfras, um cara que pouco aparece nas Escrituras, poderia muito bem ser colocado juntamente com tantos outros anônimos da fé, e que respondeu ao chamado de Jesus e que nos ensina como nós podemos lutar uns pelos outros. E o primeiro ensinamento, a primeira resposta a essa pergunta, a primeira via bem prática que nós aprendemos acerca de como lutar uns pelos outros, é fazendo o que Epáfras fez, que foi pregar o evangelho, testemunhar o evangelho. O próprio apóstolo Paulo diz: por todo mundo, isso no capítulo 1, versos 6 e 7, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Epáfras ouve o evangelho, e se converte, se rende à mensagem poderosa de Jesus Cristo de Nazaré, tem a sua vida transformada, volta para a sua cidade, volta para os seus pares e ali começa a pregar o evangelho, esse evangelho da graça, esse evangelho da verdade, essa mensagem que ia frutificando e crescendo tanto no mundo quanto na vida de Epáfras. Agora, no seu contexto, ele testemunha do evangelho, prega o evangelho e dessa forma manifesta uma ação prática para lutarmos uns pelos outros. Pregar o evangelho, testemunhar do evangelho. Não tem muito mistério, é falar de Cristo, é falar da salvação, é falar daquilo que ouvimos e transformou o nosso coração. É anunciar isso na nossa casa, é anunciar isso entre os nossos amigos no trabalho, na escola, nas universidades, no nosso bairro, enfim, onde estivermos, não perder a oportunidade de testemunharmos a Cristo. Obviamente que quando eu digo aqui pregar o evangelho, não estou apenas me referindo ao ato de proclamar, de falar. Isso é muito mais profundo. Nós proclamamos e testemunhamos. As pessoas precisam ouvir o evangelho de nós e precisam ver o evangelho em nós.
Foi assim na vida de Epáfras, a transformação da sua vida, confirmava a mensagem que ele trazia ao seu povo, confirmava a mensagem que ele entregava aos seus irmãos, aqueles concidadãos que viviam e serviam juntamente com ele. Isso era visto na vida dele. Então nós lutamos uns pelos outros quando nós proclamamos a mensagem do Evangelho. E talvez você diga, poxa, Caleb, mas isso é muito básico. E de fato é muito básico. Porém, hoje nós vivemos, na verdade, desde de algumas décadas, um processo onde parece que é meio démodé falar de Jesus. Parece que é um negócio meio antiquado pregar o Evangelho. Nós, às vezes, vivemos num ambiente de timidez. Nós esvaziamos o Evangelho de Jesus Cristo e transformamos isso numa mensagem humanista, de ética, de valores, onde a gente não apresenta de forma genuína, de forma ousada, a mensagem do Evangelho, do Filho de Deus que se deu por nós, veio a esse mundo, viveu uma vida santa de obediência a Deus, em tudo foi tentado, em nada pecou, por isso morreu, foi levado à morte, padeceu morte de cruz, mas Deus o ressuscitou. Isso para perdão dos nossos pecados, para que nós alcançássemos paz com Deus, para que nós não tivéssemos mais em situação de conflito com Deus, inimizade com Deus. Essa mensagem, ela é a mensagem do Evangelho. Ela precisa e deve ser pregada a todo instante, sobretudo num ambiente de caos, sobretudo num ambiente de desesperança. Pregar a mensagem do Evangelho é levar esperança, é levar luz. Nós vivemos cada vez mais chafundados em trevas, em desesperança. Mas nós não podemos permitir que toda essa situação nos roube o privilégio que temos de anunciar a mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é a forma que temos também de lutarmos uns pelos outros. E nós não podemos, em nenhum instante, desistir dessa missão que nos foi confiada. Mas também nós aprendemos com Epáfras que nós também lutamos uns pelos outros quando nós batalhamos em oração. Essa é uma forma que temos de lutar uns pelos outros, batalhando em oração. E é o que Paulo fala de Epáfras, quando ele diz: ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Essa é uma expressão muito interessante. Batalhando por vocês em oração. É o que Paulo identifica na vivência e na relação com Epáfras, que longe da comunidade, agora ele se dedica em orar por eles, para que eles continuem a permanecerem convictos da fé, para que eles continuem a se desenvolverem como pessoas maduras, para que as virtudes da fé, do amor e da esperança permaneçam a frutificar na vida desses irmãos. Que é muito interessante porque ensina a gente que quando Epáfras estava presente na comunidade, ele se dedicava a pregar o Evangelho a todo instante, em anunciar essa mensagem de graça, em ensinar, em pastorear, enfim, tudo aquilo que engloba essa tarefa de anunciar, viver, testemunhar de forma profunda e densa o Evangelho de Jesus. E agora, com Paulo, juntamente com Paulo, distante da comunidade, ele batalha em oração. Ele agora se coloca diante de Deus em intercessão por aquela comunidade, por aqueles irmãos. E esse é um movimento conjunto que nós temos. Quando estamos presentes, testemunhamos, encarnamos, falamos, ensinamos, exortamos, encorajamos a partir do Evangelho. E quando nós estamos ausentes,
Nós somos chamados a orar, a interceder, a lutar em oração pelos nossos irmãos e irmãs, pela nossa comunidade de fé. Obviamente que isso não significa que quando nós estamos juntos nós não oramos, oramos também, mas aqui é interessante esse movimento que a todo instante, quer presente, quer distante, nós estamos lutando uns pelos outros. E Epáfras, distante da comunidade, dedicava-se em oração. Paulo descreve isso como uma batalha. Ou seja, não era um negócio soft, não era uma coisa light, era uma luta, uma luta mesmo, uma batalha intensa, onde Epáfras se colocava como um soldado, como alguém disposto a dar a própria vida, a dedicar o próprio tempo, os recursos que tinha, a própria vida em prol daquela comunidade, daqueles irmãos. E a sua oração tinha um fim específico. Ele não orava e intercedia por aquela comunidade para que eles se enriquecessem em bênçãos terrenas, para que eles tivessem êxito nos seus projetos profissionais. Era uma oração mais densa e mais profunda que isso, embora todos esses pedidos e elementos sejam lícitos, mas Epáfras orava por aquilo que de fato é essencial, que aqueles irmãos, que aquelas irmãs se tornassem pessoas maduras. De nada adianta a gente conquistar todos os títulos e projetos que nós sonharmos, se nós permanecermos ainda imaturos na fé. Epáfras orava para que eles crescessem como pessoas maduras e que se tornassem pessoas plenamente convictas, sobretudo num ambiente de falsos ensinamentos, que eles permanecessem crendo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles conhecessem cada vez de forma mais aprofundada o Evangelho de Jesus, para que eles permanecessem firmes na vontade de Deus. Esse é o alvo da nossa oração. Às vezes muitos irmãos falam, poxa, eu oro e parece que Deus não me ouve, eu oro e parece que Deus não me responde. Mas às vezes as motivações e o que nós pedimos, como diz a palavra, nós pedimos mal, pedimos para o nosso próprio interesse, pedimos para os nossos próprios desejos, que são desejos de morte. Eis aqui um motivo belo de oração, eis aqui um propósito belo a se engajar para si e para o próximo. Orar, batalhar em oração para que as pessoas, os nossos irmãos e irmãs, que estão próximos a nós, os nossos familiares, a nossa igreja, os nossos amigos, cresçam em maturidade, sejam maduros na relação com Deus, sejam plenamente convictos daquilo que acreditam, conheçam profundamente a palavra de Deus, permaneçam firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras lutava por esses irmãos, batalhando em oração. E aqui é um outro campo belo que nós não podemos esquecer, que é o campo da oração e da intercessão. Nós somos intercessores por excelência. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, pediram para Jesus ensiná-los a orar, Jesus ensinou os discípulos a como interceder. Porque toda a oração de Jesus é feita no plural. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, as dívidas são nossas, não nos deixe cair em tentação, livra a gente do mal. E quem ora no plural, na verdade, não ora apenas para si, ora pela comunidade. Então é um intercessor. Os discípulos de Jesus são intercessores por excelência. O que isso significa? Eles acreditam, nós acreditamos, que por meio da oração, por meio desse mistério, que é colocar diante de Deus aquilo que trazemos nos nossos pensamentos, no nosso coração, a vida do nosso irmão. A gente entende que essa ação de confiança em Deus resulta em perspectivas físicas, visíveis, espirituais, que dá para mensurar, que não dá para mensurar, enfim. Nós acreditamos no poder da oração. Nós somos um povo que acredita na eficácia da oração. Isso é um chamado de fé, isso é um chamado para a fé. Mas é o que a Bíblia nos ensina e é o que nós acreditamos e é uma das armas que nós usamos para lutarmos uns pelos outros. Intercedermos, batalharmos em oração para que os nossos irmãos e irmãs
cresçam cada vez mais maduros, cresçam cada vez mais convictos, cresçam cada vez mais firmes. Eu lembro que uma vez eu fui almoçar na casa de uma irmã e ela já era idosa, já tinha os seus filhos crescidos, os seus netos e os seus bisnetos, né? Era uma irmã que teve a oportunidade de ver toda a família reunida, todo mundo junto. E quando um dos bisnetos, que eram pequenininhos, passavam próximo a ela, ela colocava a mão na cabeça ou abraçava aquele menino e balbuciava alguma coisa com os lábios. Eu estava longe, eu não conseguia ouvir, obviamente, mas ela tinha muitos bisnetos, era uma família grande, mas todo mundo que passava, ela fazia isso, parava, colocava a mão sobre a cabeça ou abraçava e balbuciava alguma coisa. E eu tive a oportunidade de sentar com ela e falei, olha, eu vi que você, toda vez que vem um bisneto aqui correndo, brincando, você o abraça, coloca a mão sobre a cabeça e balbucia alguma coisa. O que você fala para eles? E ela disse algo que me marcou muito. Ela falou assim, eu oro por eles. Toda vez que eles passam por aqui, eu coloco a mão sobre eles e eu peço para que eles cresçam no caminho do Evangelho. Eu peço para que eles sejam meninos, meninas cheias do Espírito Santo. Eu peço para que eles sejam homens e mulheres dedicados a Deus. Eu peço para que o Espírito Santo cuide e faça crescer e florescer nele o Evangelho de Jesus Cristo, a vida de Jesus. E ela começou a falar tudo o que ela orava por aqueles seus familiares. E é isso que nós somos chamados a fazer. Pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade de fé, nós somos chamados a orar. Nós lutamos uns pelos outros, colocando o nosso joelho no chão, ou quando nós nos encontramos, impondo as mãos uns sobre os outros, orando uns pelos outros, invocando a bênção do Senhor no nosso meio, relembrando que nós somos um povo de fé, relembrando que a oração nos é uma arma dada por Deus, um instrumento dado por Deus para edificarmos a vida uns dos outros, para lutarmos uns pelos outros. Assim Epáfras lutava pelos seus irmãos e assim nós também somos chamados a lutar pelos nossos irmãos. Por fim, uma outra forma que nós temos de lutar uns pelos outros é zelando por todos. Zelando por todos. E Paulo nos fala isso acerca de Epáfras. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis, que eram ali cidades vizinhas à cidade de Epáfras, e que também Epáfras teve a oportunidade de levar o evangelho àquelas igrejas ou de alguma forma servir e assistir aqueles irmãos e aquelas igrejas. Ou seja, Epáfras, ele não apenas servia no seu contexto primário, mas ele também se permitia, se colocava como instrumento nas mãos de Deus para servir aqueles que estavam ao seu redor, para abranger o máximo que ele podia abranger. O nosso olhar não pode ser apenas para os nossos. O nosso olhar não pode ser apenas para nós, mas nós precisamos, a partir do nosso contexto, a partir da nossa localidade, ir abrangendo a expansão, ir abrangendo a ação e a atuação do Evangelho, onde Deus nos envia, onde Deus nos coloca. Então, na nossa vida, na nossa casa, no nosso contexto primário, nosso bairro, nosso condomínio, depois nosso trabalho, enfim, depois onde Deus for colocando a gente como instrumento de graça, instrumento de proclamação, instrumento de serviço. Era assim na vida de Epáfras. Isso tornou-se um testemunho. Paulo dava testemunho acerca desse irmão. Olha que legal, você recebeu um testemunho de Paulo como sendo um irmão dedicado. E aqui a palavra que Paulo usa para descrever essa ação de esforço, né? Ele se esforça muito por vocês, é a palavra que nos remete ao zelo. Epáfras faz o que faz com zelo, com cuidado. É a palavra que também traz a ideia de ciúmes, sabe? Você desejar tanto, amar tanto algo, que você zela por aquilo, que você fica enciumado quando aquilo não vai para o propósito que deveria ir. Essa palavra, essa ideia. Epáfras não tinha um cuidado superficial, mas antes ele tinha um cuidado fraterno, ele tinha um cuidado afetivo, um cuidado onde ele envolvia todas as suas forças, a sua paixão, o seu amor em cuidar daqueles irmãos, em lutar daqueles irmãos. Não eram meras pessoas, não eram números, não eram objetos,
eram pessoas por quem Jesus tinha vertido precioso sangue, pessoas por quem Jesus verteu precioso sangue. E Epáfras lutava por esses irmãos, se esforçava por esses irmãos, aqueles que estavam mais próximos e aqueles que estavam um pouco mais distantes, servindo como ele podia servir, pregando o Evangelho, ensinando acerca do Evangelho, fazendo a ponte entre Paulo e essas igrejas, auxiliando nas necessidades que apareciam no meio daquelas comunidades, enfrentando falsos ensinamentos. A forma como ele podia servir, ele servia a partir de um esforço e de um zelo por todos. É assim que nós lutamos uns pelos outros também, zelando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, mas não um cuidado técnico, não um cuidado superficial, mas um cuidado profundo, um zelo que nos leva a viver, parece, de forma profunda a dor do próximo, a dor daqueles que estão à nossa volta, ou vivenciar também a alegria daqueles que estão à nossa volta, como a nossa alegria, isso é um milagre. É a capacidade que a gente tem de ouvir histórias e receber testemunhos de irmãos e aquilo ecoar dentro de nós de tal forma que às vezes a gente perde até o sono, de tão preocupado, de tão desejoso de ver a obra de Deus acontecendo na vida daquela pessoa. São como as mães que oram pelos seus filhos por longo tempo para que eles sejam encontrados por Jesus Cristo, ou os pais que oram pelos seus filhos para que eles sejam impactados pelo Evangelho, e isso leva ele às lágrimas muitas vezes, ou como as mulheres que oram pelos seus maridos, ou os maridos que oram pela conversão das suas mulheres, enfim. É desse tipo de zelo, é desse tipo de cuidado que nós somos chamados a praticarmos nessa luta um pelo outro. É algo profundo, é um zelo profundo. É colocar-se como instrumento nas mãos de Deus para enfrentar até mesmo as forças infernais pelo nosso próximo, pela vida do nosso próximo, pelo crescimento, pela maturidade e pelo resguardo daqueles que estão ao nosso redor e aqueles que estão um pouco mais distantes de nós. Enfim, a todos aqueles que Deus nos tem colocado no caminho para que cuidemos. Isso lembra muito um episódio que Lucas relata no capítulo 22, já ali no contexto da prisão de Jesus, quando Jesus diz para Pedro uma fala que eu acho incrível. Ele está preparando Pedro para aquilo que iria acontecer acerca da traição, da negação que Pedro faria com Cristo, e ele diz para Pedro: Pedro, hoje o diabo me pediu você para peneirá-lo. O diabo vai peneirar você, Pedro. Mas saiba de uma coisa, eu intercedi por você. Eu estou intercedendo por você. Eu estou zelando por você. E foi isso que sustentou Pedro num dos momentos mais difíceis da sua caminhada de fé, onde de fato ele titubeou, onde ele foi tomado pelo medo, onde tudo que havia sido construído nessa caminhada com Jesus poderia se dissolver num passe, num segundo. Porém, ele permaneceu porque tinha o próprio Cristo zelando por ele. A Bíblia nos ensina que Cristo ainda ora por nós, Cristo ainda zela por nós junto ao Pai, conosco, entre nós, nos conduzindo, nos fortalecendo. Ele mesmo disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E esse chamado, essa inspiração, nós devemos colocar em prática num zelo constante uns pelos outros. E isso é possível porque Deus nos dá do seu Espírito para formar essa vida em nós, de um zelo profundo, de um compromisso profundo, onde nós nos tornamos homens e mulheres que, quando as forças infernais vêm para cima de alguém que faz parte do nosso contexto, nós dizemos não.
Nós estamos aqui, vamos zelar por esse irmão e por essa irmã. Nós estamos aqui cuidando profundamente, se esforçando profundamente por eles, para que eles permaneçam firmes na fé, mesmo diante das mais duras e cruéis intempéries da vida, mesmo diante dos piores desafios, mesmo diante das mais profundas resistências. Nós lutamos uns pelos outros, zelando e cuidando de todos, em todos os aspectos, quer nas suas perspectivas e crises físicas, emocionais e espirituais. Nós, como corpo de Cristo, seguimos o caminho de Jesus, de zelar um pelo outro, o caminho que foi dado por Paulo, de zelar um pelo outro a tal ponto de sofrer dores de parto, até ver o caráter de Cristo formado na vida dos seus irmãos e irmãs, o caminho de Epáfras, o caminho de tantas outras pessoas ao longo da história da igreja. Nós permanecemos seguindo esse caminho de lutarmos uns pelos outros através do esforço e de um zelo contínuo. É por isso que nós, nesse mês, nos dedicamos sobre essa série, Lutando por Vocês, para relembrar-nos a todos que na fé cristã nós não caminhamos sozinhos, tem sempre alguém lutando por nós e que nós somos chamados a lutar por aqueles que estão ao nosso redor. E nós podemos fazer isso pregando o Evangelho a todo instante, em situação de morte, levar a mensagem de vida. Nós fazemos isto batalhando em oração, intercedendo a todo instante para que os nossos irmãos e irmãs continuem a crescer de forma madura, a serem convictos no que acreditam, a permanecerem firmes com o nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo e fazendo a vontade de Deus, nosso Pai. E nós fazemos isto, lutamos uns pelos outros, zelando, cuidando profundamente uns dos outros e manifestando assim, de forma encarnada, esse amor profundo, esse esforço contínuo e profundo que temos uns pelos outros. Que Deus nos abençoe nessa jornada, que Deus renove as nossas forças para que nós lutemos uns pelos outros. Nesse momento e nos dias que virão, que nós continuemos a ser reconhecidos como uma comunidade de irmãos e irmãs que lutam uns pelos outros, que quando as forças infernais se levantam para peneirar um de nós, nós, pela força de Cristo, dizemos: basta, não, aqui não, porque nós estamos zelando, lutando, nos esforçando uns pelos outros para que permaneçamos firmes na caminhada com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar mais uma vez. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus,
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são suas promessas, incomparáveis são suas promessas, incomparáveis são suas promessas pra mim. Amém. Que Deus nos dê uma semana guardada na sua graça, no seu amor e sua misericórdia. Que em Cristo Jesus tenhamos as nossas forças renovadas para que a gente permaneça nessa luta contínua, lutando uns pelos outros, com as armas que temos por meio do Espírito Santo, que são armas de vida e não de morte, revestidos do amor, alicerçados numa fé convicta e guardados na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, uma esperança viva. Que vivamos essa luta constante uns pelos outros. Paizinho, guarda-nos no dia de hoje e ao longo dos dias que virão. Renova-nos a consciência de que somos parte de um corpo e de uma família. Gera em nós essa capacidade de esforçarmos continuamente uns pelos outros, de empenharmos os nossos talentos, os nossos dons, os nossos recursos, o que temos e o que somos, em prol daqueles que estão ao nosso redor e daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Que sejamos instrumentos da Tua graça para a edificação do caráter de Cristo na vida daqueles que estão ao nosso redor. E assim todos nós cresçamos à estatura de Cristo, à estatura do homem perfeito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo caminhem conosco, hoje e sempre, até o retorno do nosso Senhor Jesus. Amém.